Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. Hoje nós teremos uma aula muito especial, galera. Essa questão número 122 do Enem Principal de 2021 vai me dar a oportunidade de trabalhar com vocês vários temas que são extremamente importantes. Tratamento de água. Você sabe como é que é feito o tratamento da água que chega na sua residência? E você sabe como é feito ou como deveria ser feito o tratamento do esgoto que sai da sua residência? São dois temas super fortes que estão muito em alta nos vestibulares. E para você, meu querido aluno que chegou de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui a proposta do canal é ir muito além do que uma simples resolução das questões do Enem. Resolver por resolver, vocês têm centenas de vídeos no YouTube que vão dar para vocês o gabarito correto dessa questão. A proposta aqui no canal é diferente. É nós pegarmos uma questão e em cima dessa questão eu trabalhar com vocês uma aula completa daquela temática que está sendo trabalhado, inclusive também de temáticas que agreguem ou que tenham relação direta com o tema. Vou pedir de você, meu querido aluno, a sua contribuição para este trabalho, deixando o like, deixa um comentário aqui também para ajudar o engajamento do vídeo e, sem mais, vamos iniciar. Essa questão é do caderno azul, Enem Principal 2021, questão número 122, o enunciado dela diz o seguinte: a imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. E aí ele coloca aqui a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, tá, galera? Como ele deixa muito claro aqui no enunciado, é uma estação individual para tratamento de esgoto de uma única residência. É óbvio que no nosso país, uma minoria das residências tem esse tipo de dispositivo, né? Então, a pessoa realmente, quando ela tem uma consciência ambiental muito grande, ela acaba por instalar. Enfim, não vem ao caso a gente discutir essa temática. Mas você deve pensar assim, professor, mas existem as estações que tratam esgoto, não? Sim. Inclusive, é importante diferenciar com vocês desde já o que é uma ETA e uma ETE. Qual que é a diferença? O A é de água, o E é de esgoto. ETA significa estação de tratamento de água. ETE significa estação de tratamento de esgoto. São duas coisas totalmente diferentes. Professor, essa questão, pelo que a gente está vendo, é tratamento de efluente, não é? Sim, efluentes. Aqui, ó, você tem, por exemplo, coisas vindas do vaso sanitário, então isso aqui é efluente, né? Então, a estação que você está vendo aqui é a estação de tratamento de efluente, de esgoto. Mas, como esse tema tem relação, o tratamento de água tem relação com isso aí, vamos começar com um bônus. Já vou começar dando um bônus para vocês. Eu vou trabalhar aqui a parte de estação de tratamento de água. Como é que é feito o tratamento da água, tá? Então vamos lá. O tratamento da água, galera, ele se divide em algumas etapas, é importante você pegar seu material aí para anotar, ok? Tratamento de água. Bom, primeiramente, para a água ser tratada, a sequência de tratamento ela vai variar muito de cidade para cidade, isso é um detalhe importante, e vai variar principalmente dependendo da fonte que você capta essa água. Como assim, professor? Existem muitas águas que elas são captadas de lençóis freáticos, lençóis subterrâneos, em que essa água naturalmente já passa por um processo de tratamento. Porque quando cai a água da chuva que infiltra o solo, a água escoando no solo, ela já vai passar por vários processos de filtração, enfim, que vão deixar a água, ao atingir o lençol freático, uma água purificada, uma água potável. A palavra potável significa que é própria para consumo humano, não que seja água destilada, né? Água 100% pura. Não, é uma água que tem ali minerais, mas é uma água potável. Então, esse tipo de água, galera, ele na maioria dos casos dispensa tratamento, tá? Não é necessário tratamento. O máximo que se faz é uma cloração.
A cloração, que inclusive vai ser feito aqui, né? A gente vai abordar daqui a pouquinho o tratamento de esgoto, mas a cloração, ela visa matar micro-organismos, tá? Então, quando você fala adicionar cloro na água, o objetivo é desinfectar a água, é matar micro-organismos. Então, se a água ela é uma água de lençol freático, ela dificilmente vai precisar de muitas etapas de tratamento. Pode ser que, de repente, no bairro onde você more, na cidade onde você more, a água venha de um lençol freático e muitas vezes ela já chega até direto na sua casa. Ela basicamente não recebe tratamento. É importante destacar também, galera, que essas águas subterrâneas, como elas são isoladas, né, da superfície, é muito importante que as pessoas, ao construírem fossas sépticas, né, que é onde vão acumular ali os dejetos, seja observada a profundidade dessa fossa e o local para que não haja contaminação desse lençol freático, tá? Com coliformes fecais. Mas vamos considerar que a água que você toma banho, que você usa para lavar a louça, ela seja uma água de superfície. Água de superfície é aquela que, obviamente, não está lá no lençol freático. Água de superfície. Pode ser água de um lago, de um rio, alguma coisa assim. E normalmente, como existe ação humana em volta disso, essa água ela vai precisar de um tratamento, tá? A primeira etapa do tratamento é a captação, mas como é meio óbvio, eu não vou nem escrever aqui, óbvio que a água precisa ser captada para ser tratada. Então essa água ela é captada e vai para a estação de tratamento de água. Chegando lá, existe uma primeira etapa que pode ser ou não feita, isso vai depender do pH dessa água que está sendo captada, que é uma etapa chamada pré-alcalinização. Pré-alcalinização. Professor, o que é isso? Vamos lá. Se você estiver captando essa água de um manancial em que o pH é ácido, essa água ela precisa ser pré-alcalinizada. Agora, se você estiver captando essa água de uma fonte, por exemplo, essa água estava envolvida por uma rocha carbonática, é uma rocha que libera íons carbonato nessa água, essa água, por natureza, ela já vai ser uma água alcalina, essa etapa aqui, em tese, seria dispensável. Eu vou citar para vocês como exemplo, galera, as águas aqui do Amazonas, né, de Manaus, da cidade de onde eu moro. As águas amazônicas, elas são águas ácidas, porque quando a chuva cai na floresta, ela vem lavando aquela matéria orgânica, né? Então pensa comigo que o solo amazônico, né, você talvez já tenha estudado isso na geografia, é um solo relativamente pobre. E o que mantém os nutrientes desse solo é a camada de folhas, de restos de vegetais que ficam na superfície. E isso mantém a matéria orgânica do solo. Então essa matéria orgânica ela está em decomposição. A matéria orgânica de vegetais, quando entra em decomposição, ela produz alguns tipos de ácidos que nós chamamos de ácidos úmicos. São chamados assim porque derivam do humus, que é a matéria orgânica em decomposição. E essa água, quando cai, ela vem lavando essa matéria orgânica, que são esses ácidos, e essa água vai parar no rio. Então, ela deixa os rios amazônicos, no caso, com caráter ácido. E águas ácidas, galera, elas não pegam tratamento legal. Você não pode ter uma água ácida sendo tratada. Mas tem uma explicação química para isso, professor? Tem. Se você ficar comigo no vídeo até o final, você está vendo que isso aqui é muito mais do que uma resolução, galera. É uma aula completa. Inclusive, humildemente peço a gentileza de vocês compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês. No dia que a galera descobrir que tem um canal aqui no YouTube, que cada questão do Enem é uma aula, pô, cara, eu vou estudar pelo canal do professor Diego, então venha, seja muito bem-vindo. E aí o que vai acontecer, galera? A pré-alcalinização ela é feita com uma substância chamada cal. Se escreve assim, cal. O nome químico é óxido de cálcio, né? Cal nada mais é do que o óxido de cálcio. A fórmula do óxido de cálcio é CaO. Inclusive, o nome é muito sugestivo à fórmula do composto, né? Porque o nome é cal e o símbolo é KO. Entenderam o trocadilho de palavras aí? Então, cal, fácil de você lembrar. A cal,
ela é um óxido básico. Se você já lembra lá da química orgânica, os óxidos de famílias 1 e 2 da tabela periódica são óxidos de natureza alcalina. E aí o que vai acontecer é que, quando esse óxido de cálcio ele entrar em contato com a água, né, porque ele vai ser adicionado na água, a pré-alcalinização, ele vai formar o hidróxido de cálcio. Não sei se vocês se recordam dessa reação, mas um óxido básico, né, isso aqui você já tem que ter estudado, hein? Um óxido de natureza básica, um óxido básico em contato com a água, ele vai formar uma base. E essa base, obviamente, irá basificar, irá alcalinizar o meio. Ela vai tornar o meio básico. Beleza, então, professor, o meio está básico. E agora, o que a gente faz? A próxima etapa, galera, de tratamento de água é a etapa chamada de coagulação barra floculação. Coagulação barra floculação. Professor, o que é coagulação barra floculação? Muito bem. Nós vamos pegar essa água e nós vamos adicionar nela sulfato de alumínio. Lembrem-se da fórmula química dessa substância, tá, gente? Al2SO4,3. O sulfato de alumínio, ele é o agente coagulante. Ele é muito importante no tratamento de águas. Aliás, ele é uma das principais figuras que existem no tratamento de água. É o sulfato de alumínio. Porque o que vai acontecer? Lembram que nós fizemos a pré-alcalinização, certo? Bom, o sulfato de alumínio que você vai adicionar na água, ele vai reagir com o hidróxido de cálcio formado na primeira etapa. E isso vai gerar para nós uma reação de dupla troca, em que nós vamos pegar o cátion aqui da base, que é o cálcio, reunir aqui com o ânion do sal, nós vamos formar sulfato de cálcio. Eu não vou me preocupar aqui, galera, com balanceamento, tá bom? Vou só colocar a reação. Eu vou pegar o alumínio com a hidroxila e vou formar hidróxido de alumínio. Essa reação aqui, gente, o hidróxido de alumínio AlOH3. Essa reação é a coagulação. Por que o nome dela é coagulação? Porque você vai formar aqui nessa reação o hidróxido de alumínio, tá, gente? O hidróxido de alumínio, ele é uma espécie de coágulo, ele é uma espécie de gel. Por isso que o nome dessa etapa é coagulação. A reação química entre o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio forma um coágulo, que é o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, que é uma espécie de gel, ele vai agarrar as sujeiras de natureza coloidal. Sabe aquele visual meio turvo da água? Quando você olha para uma água, bota a água, por exemplo, contra a luz e você não consegue ver a incidência do raio de luz de forma perfeita, a água ela fica meia turva. Então, essa turbidez da água, galera, ela é causada por geralmente material de natureza coloidal. Os coloides, eles são estruturas químicas que não são pequenos o suficiente para que sejam imperceptíveis, mas também não são grandes o suficientes para que consigam decantar. E aquilo que eu falei para vocês no começo, né? No caso das águas amazônicas, em particular, a água que é distribuída aqui na cidade de Manaus, ela vem do Rio Negro. E o Rio Negro ele é um rio de muito sedimento orgânico, ele tem muito coloide. Se você pega a água, né, como eu já fiz, eu já gravei vídeo lá, enfim, tem aqui no canal. Você vai lá no rio, pega um potinho d'água e olha assim contra a luz, chega a água é turva, né, de tanta matéria orgânica que tem lá. E aí, a remoção dessa matéria orgânica é dada na etapa de floculação, em que esse hidróxido de alumínio ele vai agarrar a matéria orgânica de natureza coloidal. Um detalhe interessante que eu preciso falar para vocês aqui, galera, é que o hidróxido de alumínio, estruturalmente falando, é uma substância que é considerada uma base, mas tem um forte caráter covalente aqui, tá, galera? Por causa da baixa diferença de eletronegatividade entre alumínio e oxigênio. Então, num primeiro momento, a título de simplificação, eu vou desenhá-la como uma substância covalente, não como uma substância iônica. O alumínio ele é um cara que vai ter carga positiva, porque o oxigênio é mais eletronegativo que ele.
Essa carga positiva do alumínio, ó, que é a carga positiva, o alumínio vai ter carga positiva aqui ao redor dele, vai atrair os colóides, que são espécies químicas de carga negativa, ó. Então, os colóides eles têm carga elétrica negativa. E aí esse alumínio atrai os colóides e aí você vai ter um gel que está aderindo a essa matéria orgânica. O nome dessa etapa é floculação. Chama-se floculação porque você vai formar flóculos. Flóculos de hidróxido de alumínio e os colóides, a sujeira. E essa sujeira agarrada ao sulfato de alumínio, galera, vai virar uma massa. O negócio vai ficar tão pesado, que na sequência vai ocorrer um processo chamado de decantação. Então, essa sujeira ela vai precisar passar por uma etapa de decantação. Ou seja, você vai deixar aquilo ali em repouso, tá? E aquela sujeira bruta vai para o fundo dos tanques. Depois dessa etapa, galera, você vai ter uma água muito mais límpida. Aquele aspecto turvo que você tinha antes dessa etapa é removido na coagulação e floculação, tá? Então a água ela vai ficar com aspecto límpido. É claro que sempre vai ter uma outra sujeira que não vai decantar. É necessário, então, na etapa seguinte, você fazer a filtração. A filtração, galera, da água, ela é feita com... Não é um filtro comum, né? Não vai pensando ingenuamente, é um filtro de papel. Não, galera. A filtração da água, ela é feita com camadas de areia, um tipo de carvão chamado antracito, cascalho, pedras, enfim. O que os caras tentam fazer é imitar a filtração natural da água quando ela vai para o lençol freático, tá? E um detalhe importante que vocês precisam saber é que essa etapa de filtração ela é executada também com carvão, né, que eu falei para vocês, um tipo de carvão, geralmente usa-se antracito, mas esse carvão ele é chamado carvão ativado. O carvão ativado, galera, ele é um material poroso que tem a capacidade de adsorver a sujeira. Eu não falei errado, não é absorver, é adsorver, com a letra D, né? Escreve-se adsorver. Qual que é a diferença, professor? Essa palavra parece muito com absorver. Absorver significa entrar, né? Então, a esponja absorveu água, a água entrou na esponja. Adsorver significa reter na superfície. Como o carvão ele é um material de natureza apolar, e a matéria orgânica presente na água, ela é majoritariamente apolar, ocorrem interações de Van der Waals, interações do tipo dipolo induzido, em que essa sujeira, esses colóides que ainda existem lá, essa matéria orgânica, ela adere ao carvão por adsorção. Então, sabe aquela água, às vezes, que quando você bebe, ela fica com gosto? Então, geralmente o carvão ativado, ele tira todo esse material particulado da água, ele tira a matéria orgânica que matéria orgânica que esteja ali presente, que possa dar algum tipo de gosto para aquela água. E aí, depois de feita a filtração, galera, a água está extremamente limpa. Na etapa seguinte, você faz a cloração barra fluoretação. Cloração barra fluoretação. A cloração visa adicionar cloro e, como eu falei para vocês anteriormente, a função do cloro é matar micro-organismos. E a fluoretação é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Você precisa adicionar flúor na água para minimizar a incidência de cáries. Professor, mas eu uso água para lavar louça. O que tem a ver lavar louça com cárie? Se você usa água somente para lavar louça e tomar banho, show de bola. Mas muitas pessoas acabam usando essa água da estação para beber, né? Bebe água da torneira. E para evitar a incidência de cáries, né? Enfim, adiciona-se flúor à água para minimizar essa incidência. Galera, terminada a cloração e fluoretação, a água está pronta, né? Existem etapas opcionais posteriormente, que pode ser após a alcalinização. Se houver necessidade, você ainda faz um pouquinho de correção de pH da água. Mas assim, a água já está limpa, né? E aí o final é bombear essa água para a cidade. Tudo isso que eu falei para vocês, galera, foi só estação de tratamento de água, tá? Agora vamos falar um pouquinho de efluente. Primeiro, galera,
Por que que trabalhar essas duas temáticas com vocês são importantes? Lembra que eu falei no início do vídeo. Estamos falando de água, um recurso finito, um recurso escasso. Estamos entrando na crise hídrica, em que começa a faltar água e as pessoas ficam atentas a esse tema, preservação dos recursos hídricos, tratamento, e os vestibulares, as provas de um modo geral, sensíveis a esse tema, começam a cobrar dos alunos esse tipo de assunto para ver se eles entendem com o conhecimento. O que tu tá mostrando aí, rapaz? Pera aí que ligou o pendrive aqui. Deixa eu desplugar aqui, galera, para não atrapalhar a gravação. Não vou nem cortar o vídeo, né? Essas coisas acontecem, mas deixa rolar. Então, os vestibulares, eles estão muito atentos e muito sensibilizados com essas temáticas. Por isso que vocês têm que ficar muito atentos a isso aí. A estação de tratamento de efluente, galera, ela já é diferente. Por quê? O tratamento da água, ele é um tratamento mais refinado. Você pega uma água, que é uma água que ali não é uma água potável, ela está um pouquinho suja, mas ela passa por um tratamento e fica super limpa. Aqui nós estamos falando de esgoto, tá? Efluente, esgoto. E o esgoto, ele é uma água muito suja. Ele vai passar por um tratamento para que essa água ela não possa necessariamente ser usada por você, mas para que ela possa voltar pelo menos à natureza muito mais limpa do que o esgoto que lhe deu origem. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, se tiverem alunos aí do Rio de Janeiro, a galera do Rio de Janeiro, coloca aqui nos comentários. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, saiu nos jornais e tal, o problema da geosmina, uma substância, inclusive eu gravei o vídeo na época aqui no canal, uma substância que estava contaminando a água do Rio de Janeiro. Então, você abria, vinha aquela água com cheiro ruim, com gosto ruim e tal. E, inclusive, como eu falei, quem for do Rio de Janeiro, coloca aqui para mim nos comentários se lembra do ano que isso aqui aconteceu, porque eu não me recordo agora exatamente o ano. Mas lembro que isso foi muito noticiado na TV, inclusive vários vestibulares no ano seguinte acabaram cobrando temáticas relacionadas a isso aí. O que acontecia, galera? Lá no Rio de Janeiro, você tem um local onde essa água é tirada para que seja então feito o tratamento. Só que ao redor ali daquele local estavam começando a ter habitações, né, e despejos de esgoto. E aquela água, ela estava ficando tão suja, que ela era praticamente um esgoto. E os métodos que você usa para tratar a água não vão pegar um esgoto e vão deixar ele limpo. Então, como você tinha ali muita matéria orgânica, muitas bactérias, mesmo passando por todo esse processo aqui, a água ela não ficava 100% limpa. Chegava na torneira dos cariocas ainda uma água suja. E a geosmina ela é um produto de um metabolismo bacteriano. Então, as bactérias elas produzem essa substância chamada geosmina. Inclusive, lembro a época que a empresa responsável pelo tratamento da água no Rio, eles acabaram adicionando mais carvão ativado ainda para remover a geosmina. Olha só a relação química, vocês puderam perceber? O carvão ativado, lembra o que eu falei para vocês? Ele absorve matéria orgânica. E aí você tem a geosmina, que é uma molécula orgânica, resultado do metabolismo bacteriano. Então a ideia é que esse carvão ativado a mais que eles estão colocando absorva essa geosmina e não deixe então a água com cheiro ou com gosto. Mas é aquilo que eu falei para vocês, a estação de tratamento comum, na filtração você usa carvão ativado, só que a água estava tão suja que o negócio aqui não estava dando conta, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, tratamento de esgoto, galera. Primeiro, eu vou explicar para vocês todas essas etapas que a questão do Enem está mostrando aqui. Mas é importante ressaltar, como eu falei no começo, que isso aqui é uma estação individual. Existem estações de tratamento que aí tratam volumes gigantescos de esgoto. E basicamente, a primeira etapa numa estação de tratamento de esgoto é você ter ali grandes filtros, filtros físicos, que barram qualquer tipo de sujeira que possa caminhar para as etapas seguintes. Muitas pessoas, infelizmente, jogam coisas no vaso sanitário. Então, tem gente que joga escova de dente, tem gente que joga fio dental, tem gente que joga cabelo, jogam coisas que não deveriam ser jogadas no vaso sanitário. Então, existe essa espécie de peneira que eles usam para reter essa sujeira mais grossa.
Na etapa seguinte, isso aqui eu tô falando de uma forma bem geral, tá, galera? Até porque tratamento de efluente tem menos etapas, né, quando eu considero a individualidade de cada uma, do que a estação de tratamento de água. Quando esse esgoto ele chega então na extração, é feita então essa primeira filtração bruta, e esse esgoto ele vai para um tanque chamado tanque de aeração, tá? Esse tanque de aeração, o que vai acontecer, galera? Você vai injetar oxigênio ali dentro, tá? Para bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que consomem o oxigênio, degradem essa matéria orgânica. Então imagina só que você tem um esgoto ali e você começa a jogar oxigênio, 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 oxigênio. O que você vai fazer? Pô, tem um monte de bactéria ali que está degradando a matéria orgânica. Você está dando oxigênio para ela, você vai acelerar esse processo. Essas bactérias vão se reproduzir e você vai ter ali uma intensa degradação dessa matéria orgânica. Claro que essa superpopulação de bactérias ela vai gerar também um lodo. E aí, na etapa seguinte, é feito um processo de decantação, em que você separa o lodo, né, que é essa lama de bactérias que povoaram ali aquele esgoto, e aí você deixa aquilo ali em repouso para aquele lodo ir ao fundo, né? E aí depois aquela água ali, ela já está uma água um pouco mais limpa. E aí na etapa seguinte, você pode adicionar cloro a ela ou as estações de tratamento, algumas, usam até luz ultravioleta. Olha só que bacana, gente. A luz ultravioleta ela é um tipo de radiação que pode também matar micro-organismos. E aí você usa a luz ultravioleta para matar aquelas bactérias residuais que ainda ficam na água. E aí você depois devolve essa água para a natureza, né? Essa água, inclusive, ela é chamada água de reuso, tá, galera? Eu não sei se eu lembro, eu não lembro se foi uma questão do Enem ou uma outra questão, enfim, que eu ouvi esse termo água de reuso. A água de reuso ela é usada, por exemplo, por prefeituras para lavar ruas, né? Quando a prefeitura precisa lavar rua, eles usam essa água de reuso. Nossa, professor, mas aquela água de dejetos estão jogando ali? Claro que não, gente. Aquela água está tratada, tá? Ali existem bactérias, mas a contaminação ali é ínfima. É uma água muito limpa. Ela só não pode ser utilizada para consumo humano novamente. Porque para essa finalidade ela teria que receber um tratamento que encareceria ainda mais. Então, para não encarecer demais o processo, o que a gente faz? Trata o esgoto, a água vai ficar bem limpa, tá? Mas não pode ser potável. Então vamos usá-la na agricultura. Ó, você pode usar essa água na agricultura ou como água de reuso, como eu falei. Prefeituras, né, usam para construção, alguma coisa, lavar calçada. O nome é água de reuso, tá? Aqui, agora sim, nós vamos para a questão. Olha a diferença, galera. Olha só o quanto de conteúdo eu estou entregando para vocês, tá? Em uma única questão. Aqui, cada questão é uma aula completa. Vamos lá. Adaptando isso para casa. O sistema de uma casa não é tão eficiente e tão poderoso quanto de uma estação de tratamento, mas funciona. Primeiramente, você tem o que? A caixa de gordura. Caixa de gordura por quê, galera? Porque você vai pegar aqui ó, os detritos de pia, de cozinha, e muitas vezes as pessoas jogam gordura na água, o que não é para você fazer isso. Sabe aquele óleo que você usa para fritura? Primeiro que você não deveria nem estar fazendo fritura, porque isso faz mal para sua saúde. Mas se você, não, professor, eu me amarro a batatinha frita, eu vou morrer se eu não comer batatinha frita. Tá bom. Então, para você não morrer, você fritou a tua batata, aquele óleo lá, não joga no ralo da pia, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Cada litro daquele, em média, cada litro de óleo pode contaminar cerca de 5.000 litros de água. Vocês têm noção do que é isso? Você está dando uma porrada na cara da mãe da natureza. Não faça isso, gente, tá? Ah, professor, mas o que eu faço com aquele óleo velho? Tem duas opções. Uma menos ruim, que é colocar ele num saco e descartar no lixo comum, mas esse óleo vai poluir lá o lixão, o aterro sanitário, enfim, mas é menos ruim do que poluir a água. Ou o mais racional é você buscar na sua cidade um centro de coleta seletiva, um local onde eles têm coleta seletiva. Ó, vocês recebem óleo de cozinha usado? Porque geralmente esses centros de coleta, eles pegam esse óleo, e o Enem já cobrou isso diversas vezes, tá?
Quem tá achando que isso aqui eu tô enrolando para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, de forma nenhuma. Isso já foi perguntado no Enem um zilhão de vezes, tá? Esse óleo que esses centros de coleta captam, você pode utilizar para fazer sabão, para fazer biodiesel. Então eles dão uma destinação correta para esse óleo, tá? E aí tem gente que, enfim, né, o cara é louco e jogou a parada aqui. Aí você tem a caixa de gordura, porque a caixa de gordura o que ela vai fazer? Ela vai reter esses detritos de pia de cozinha e vai liberar água praticamente isenta de gordura, tá? Então, a gente sabe que a gordura, ela fica na parte superior, né? Quando você tem água e gordura, a gordura fica em cima. Então, essas caixas de gordura, elas têm uma tubulação na parte inferior que deixa a água passar e toda a parte de gordura, né? Isso aí fica na parte superior. Então, a gordura, ela praticamente não passa aqui. Ou se passa, passa muito pouco, né? Tanto que ele fala aqui, ó, quase isenta de gordura. Não é 100%, mas funciona muito bem. E aí você vai ter então aqui a caixa de passagem. Caixa de passagem, aqui ele coloca, recebe o que vem dos banheiros. Então a gente está falando aqui de esgoto com fezes, né? Lavanderia reunindo todo o esgoto residencial. Então a gente vai pegar todo o esgoto e vai reunir nessa caixa de passagem para ficar uma coisa só. E aí chega aqui no tanque séptico. O que o tanque séptico faz? Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Aqui me chama atenção um detalhe, ó, galera. Ele fala que o esgoto ele vai ficar em repouso por um período maior. Ou seja, o esgoto vai ficar parado ali. Bom, se o meu objetivo fosse só responder essa questão para vocês, mas já tem uma porrada de informações aqui, ó. Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Ó, olha a palavra-chave aqui, ó. Em qual etapa decanta-se o lodo? Decanta-se o lodo. Bom, se o esgoto aqui vai ficar em repouso, a gente entende que a decantação acontece sob repouso. Então, tanque séptico. Tá aqui, ó, galera. Letra C. Em qual etapa decanta-se o lodo? O lodo vai decantar na terceira etapa, onde está o tanque séptico. Então, questão por si só já está respondida, tá? Esse tanque séptico, onde ocorre esse repouso, foi aquela etapa que eu falei para vocês que acontece na estação de tratamento de efluente, né? Mas antes o esgoto ele receberia aquela carga de oxigênio e depois ele sofreria então a decantação. Aqui não, aqui como é um tratamento individual, pode ser que alguma ordem aqui de alguma coisa seja diferente, enfim, tá? Então o esgoto aqui ele fica em repouso por um período, as bactérias elas começam aqui, tá? Aqui já inicia o consumo dessa matéria orgânica, tá, gente? Aqui as bactérias já começam a devorar a matéria orgânica e começa a produzir então um lodo, né? E esse lodo aí vai precisar ser separado dessa matéria orgânica e aí por isso o repouso. Aí você tem aqui na etapa 4 uma caixa de inspeção, diz que aqui que facilita a distribuição dos efluentes, enfim, detalhes aqui, eu não preciso saber tanto disso. Aí vem o esgoto para cá num filtro biológico. Aí aqui as colônias de bactérias vão terminar de consumir a matéria orgânica que havia iniciado aqui. Então as bactérias vão comendo a matéria orgânica, gerando detritos, produzindo gases, né, que é inerente ao processo. E aí depois esse esgoto ele vai ser armazenado em cisternas e vai ser tratado com cloro. Aqui vocês entendem, galera, que a finalidade do cloro qual que é? É matar essas bactérias aqui que foram alimentadas por essa matéria orgânica do esgoto. Então, as bactérias elas vão morrer aqui e aí essa água você pode utilizar, por exemplo, para irrigar, né? A princípio, pelo que eu estou entendendo aqui, essa ilustração ela é uma ilustração de irrigação, que é aquela água que eu falei para vocês chamada água de reuso, né? Ela pode ser utilizada na irrigação, na agricultura, para lavar pátio, lavar chão, enfim, é uma água que você pode dar algum tipo de destino para ela. E é basicamente isso, galera. Isso que é uma estação de água, é uma estação de tratamento de... É uma estação de tratamento de água, né? Que eu falei para vocês. A estação de tratamento de água não tem nada a ver com a questão, mas eu ofereci esse plus aí para vocês. E a estação de tratamento de efluente, que a gente falou como é que é uma estação profissional, né? Uma estação própria, e aqui uma estação individual, uma estação residencial. Eu quero saber se vocês sabiam dessas informações, se tudo aquilo que eu falei para vocês aqui sabiam, ou qual foi a parte da aula que foi novidade, o que eu falei aqui que vocês acharam legal. Galera, coloquem aqui nos comentários, não esqueçam de me seguir lá pelo Instagram,
Professor Diego Fares, tudo junto, você me encontra por lá. Lá no Instagram tem o link dos meus cursos que você pode também ser meu aluno, você pode ser acompanhado individualmente por mim e ter aulas de excelente qualidade como essa aqui. Vou ficando por aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento do canal, porque quanto mais o canal crescer, quanto mais vocês me ajudarem nessa rede de compartilhamento, mais conteúdo gratuito e de qualidade eu trago para vocês aqui no YouTube. Combinado? Posso contar com a ajuda de vocês no like e no compartilhamento? Show de bola! Muito obrigado, meus queridos alunos. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!